Nós vamos para as Escrituras, Atos, capítulo 16, 28. Somente crê, somente crê. Atos 16, e o versículo 28. Amém, Jesus, amém. Atos, capítulo 16, o versículo 28. Amém, igreja? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Senhor Deus e Pai amado, nós estamos agradecidos, porque o Senhor já nos abençoou. Apesar das batalhas, das lutas, das provas, dos testes, tudo isto nos traz hoje, nesse tempo, o aperfeiçoamento no teu corpo. Fala conosco, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Amém e amém e amém. Amém? Assentai-vos. Nesta mensagem, a tua casa, parágrafo 10, parte B. Agora, Paulo disse aqui para aquele centurião romano, quando ele estava, nós descobrimos que Paulo tinha apanhado na noite anterior, ordenado pelos magistrados, e tinha apanhado porque ele não havia feito nenhum mal. Ele estava ali em cima pregando o evangelho.
e o clero ali tinha isto contra Paulo, porque ele tinha pregado o evangelho. Eles disseram que ele estava virando o mundo de cabeça para baixo. E ele desceu a rua, e ali havia uma pequena adivinha, uma mulher com um espírito de adivinho. Está lá em Atos 16, né? 17. E ali era contratado para ler sorte. E quando eles estavam descendo a rua, ela clamou para Paulo e disse: eles são homens de Deus, os quais nos mostraram o caminho da vida. Presta bem atenção. E Paulo não precisava do diabo para ajudá-lo em qualquer coisa. Então ele apenas se virou e repreendeu aquele espírito da mulher, e quando o fez, ou aquilo causou alvoroço. Veja, e quando eles descobriram, o espírito lhe havia deixado, e ela não podia mais ler sorte. Irmãos amados, Deus é maravilhoso. Se tem uma coisa que deixa Satanás revoltado, é você pregar este evangelho, esta comida, este maná da hora, que é o batismo apostólico, Santa Ceia apostólica, posicionamento do filho, da esposa, da casa, ou seja, obedecer a palavra de Deus. Pense nisto. Satanás tem apontado igrejas para as pessoas pertencerem a igrejas, brigar por sua religião. Mas o que Deus quer é obediência à palavra. Esse maná da hora é cumprimento da palavra de Deus em sua vida. É por isso que muitas vezes as pessoas ficam ofendidas comigo quando eu falo que nós não comemos maná apodrecido ou perdido, como comeram lá no deserto. Muitos que estavam caminhando, buscando Deus em sua palavra, não tinha fé e não cria que haveria maná no outro dia, guardava, né? Deixar bem simplificado. Então os irmãos sabem disso. Então maná perdido é idolatria. Idolatria é doutrina errada. As imagens ou a imagem serve para identificar o caminho, a doutrina. Vocês estão entendendo, igreja? A falsa imagem é a verdadeira imagem. A imagem de Cristo é a verdade. Só que Deus tem dado esse evangelho, e esse evangelho que nós pregamos, como Deus tem ordenado para vestir a postura das mulheres, dos homens, Cristo vivido, testificado, isto deixa Satanás enraivecido. Este é o evangelho que Paulo pregava. Qual que é a Santa Ceia que Paulo pregava? Qual que é o batismo que ele batizou, que ele pregava? Qual é o ensinamento que ele pregava? Isto deixa Satanás irado. E olha que Satanás estava nesta mulher,
mesmo Satanás manifestado nela, teve que confessar que estes homens, Paulo e Silas, são servos do Deus Altíssimo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, como aquele homem também que estava endemoniado, que não ficava em casa nem em lugar nenhum, ficava se andando para lá e para cá, que aqueles demônios, lá em São Lucas 8, que os demônios foram lançados nos porcos, chamou Jesus Cristo de Filho do Altíssimo. E assim por diante. Agora a revolta dele é porque está servindo a Deus. E olha que interessante que o apóstolo Paulo não precisava de ajuda da mentira, da incredulidade do diabo. Eu lembro que uma vez uma senhora, fui orar para uma certa senhora, e eu falei: hoje Deus vai mudar a sua vida. Ele falou: espera aí, pastor, eu sou aposentado. Você pode orar para abençoar tudo, mas tem uma doença aqui que me mantém aposentado. Se eu sarar. Falou: ô irmã, que pena, hein, senhor? Você precisa do diabo, hein? Precisa do diabo. E uma certa vez eu fui pregar para uma irmã, e no certo salão ela disse: eu tenho que pintar, eu tenho que cortar o cabelo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fabricar Jezabel. Mas eu estou servindo a Deus. Mas eu não posso abrir mão disso aqui, pastor, porque senão eu vou ficar dependente só do salário de 5 mil do meu marido. Vai ficar difícil. Tem muito luxo, muita coisa. 5 mil não, mas os 3 mil era. Como é que eu vou abrir mão disso aqui? Olha, você precisa de Satanás. Eu preciso da coisa do mundo, o mundo chato do maligno. Eu preciso dessa coisa do mundo. Eu preciso. O que é isto? Incredulidade. Eu necessito disto. Então Paulo não precisava do diabo. Mamãe está falando aqui, para ajudá-lo em qualquer coisa. Então ele repreendeu o espírito, aquela mulher foi curada. O problema é que depois que aquela mulher foi curada, aqueles homens, os adeptos que recebiam dinheiro do negócio daquela mulher, irou contra Paulo e Silas e levou ele perante os magistrados, aonde lançaram mão e apanharam ele, e colocaram aonde? Na cadeia. Eu posso imaginar Paulo e Silas deitado ali atrás daquela velha cadeia infestada de percevejo, lá atrás na parte interna do pátio, do lado externo, onde os melhores prisioneiros eram mantidos. Era suficiente ruim, mas se eles estavam na parte interna, lugar frio, e quando foram lá para trás, eles foram colocados em um tronco. Vocês alguma vez já viram um tronco? Eu tive o privilégio de vê-los. Eles os colocam em seus pés, então os colocam em suas mãos. Aquele tronco tem os buracos, né? Aí prende a mão, prende os pés. Você fica na posição que eu vou te falar. Deve ser terrível. É o castigo capital chinês, é a forma que acostumavam fazer isto. Muito cruel. E eles colocavam naqueles troncos, colocavam a água pingando, uma gota de cada vez, caindo em cima da sua cabeça, assim até aquilo simplesmente deixar louco de dia
e de noite. Tudo por causa do Evangelho. Tudo por causa do Evangelho. Agora presta atenção. E os seus olhos viravam e tudo mais. Isto era simplesmente uma coisa horrível. Eles dizem que as primeiras gotas, naturalmente, talvez no primeiro dia, elas não eram tão ruins. Mas dizem que após alguns dias, que aquelas gotas eram como 50 toneladas caindo. Você sabe, cada vez caindo exatamente no mesmo lugar, porque você não pode mover a sua cabeça. Você está naquele tronco, e simplesmente penso que Paulo e Silas, por terem pecado o Evangelho, estavam sendo castigados lá atrás, naquele velho lugar imundo, e provavelmente ratos, camundongos, insetos sobre eles e tudo mais. Que lugar para um homem que prega o Evangelho. Pensamos hoje que nós reclamamos porque temos coisas um pouco difíceis. Oh, Jesus amado, nós temos um Deus do impossível, igreja. Deus vai solucionar esse problema seu. Você pode ter certeza, porque Ele já solucionou isto lá no Calvário. É simplesmente manter firme e resistir. Esses momentos difíceis de dores, é não se entregar, não é precisar de Satanás. Você não tem que precisar, você não tem que submeter. O problema é que o povo, muitas das vezes, pessoas submete a Satanás nos confrontos. Submetem a pôr tudo a perder, a dar ouvido a Satanás nos cansaços, nas pressões, nas depressões, e ao ponto de dar aquela expressão, para Satanás falar: não aguento mais, chega, desisto. Pensa nisto hoje. Veja, veja o que eles fizeram. Sabemos o que estava esperando por eles. Talvez uma execução na manhã seguinte. Os olhos deles estavam olhando que talvez poderia ser pior. O pensamento natural dele talvez estava dizendo: amanhã é o nosso fim. Mas tinha uma coisa naqueles corações: não vou negar esse Deus, não paro de pregar esse Evangelho, não deixo essa mensagem. Essa mensagem emanada da hora é obediência à palavra de Deus, a quem Deus tem comissionado nesse tempo. Não importa a dor. É por isso que o justo vive pela fé. Você vive pela fé. O velho homem tem que sair de cena. É por isso, irmãos, que o homem que fala que vive de si próprio, ele é um mentiroso. Por isso que um evangelho pregado intelectualmente de si próprio traz confusão. Mas quando você prega o evangelho verdadeiro, traz revolta, é calúnia, é defamação, é injúria. E aqui estava defamando o apóstolo Paulo. O que é defamar? Falar aquilo que a pessoa não está fazendo, ou não está fazendo. Falando que Paulo está trazendo contenda, dificuldade para a cidade, estava atrapalhando
segundo a lei, trazendo desordem na cidade. Levantaram meio de defamar Paulo e Silas. Mas se eles estavam firmes, vocês estão firmes. A palavra de Deus diz aqui, irmão, aqui na mensagem: mas se eles foram fiéis, eles foram crentes, não incrédulos, eles permaneceram fiéis. Por volta da meia-noite ali, e eu apenas posso pensar como eles devem ter se sentido, suas costas grudadas na velha sujeira onde os prisioneiros estavam, e haviam lepra e tudo mais naqueles dias, encostados naquele velho piso duro. Pode ter sido um piso de terra, de ratos correndo sobre eles. Mas no meio de tudo aquilo, talvez nenhum jantar, e apanhavam até sangrar, serem feridos e aquilo inflamar, e nenhum médico para lavar as feridas, ou qualquer coisa para a infecção que usaríamos hoje, ou algo assim. Apenas os jogavam ali atrás e colocavam nos troncos e deixavam naquela condição. Será que o homem hoje não murmuraria? Mas eles não estavam reclamando, nenhuma palavra de lamentação saiu deles. Com certeza eu sabia: se eu murmurar, eu vou perder a bênção. Murmurador é covarde. Murmurador, ele hoje, ele oscila a fé dele. Murmurador não tem firmeza, né? Não vamos render o assunto. Mas veja, no meio de tudo, nenhuma palavra de lamentação saiu deles, sabendo que talvez amanhã seguinte os magistrados provavelmente lhe chamariam diante do imperador, e quando isso o fizessem, ou seja, do sinédrio, eles seriam executados por pregar aquela heresia. Eu fico alegre demais, irmão. Não é de mais nem de menos, né? Quando olha para nós e fala: vocês pregam a heresia do batismo apostólico dos discípulos, vocês pregam a heresia da Santa Ceia que o apóstolo Paulo pregou, vocês pregam uma mensagem, vocês têm um mensageiro que só aponta para a Bíblia, não aponta para a igreja, não aponta para coisa nominal, intelectual. Isto causa revolta, isso tira todo o lucro, isso tira toda a prosperidade do negócio, isso desmascara a coisa. A boca desse anjo só aponta vida vivida. A boca desse anjo que Deus enviou só aponta vida vivida, Cristo em nós, esperança da glória. Não tem nada intelectual, não tem nenhuma interpretação própria. Irmãos, nós estamos abastecidos, nós estamos com a força toda, nós temos uma espada desembainhada, nós temos poder, nós estamos bem nutridos. Alimento vivificador em nossas almas, igreja.
Nós não temos meios nem motivos para reclamar. Oh, Jesus, ali estavam eles firmes, e eles foram acusados, defamados de pregar a heresia do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia, Evangelho. Como era chamado naqueles dias o Evangelho que nós verdadeiramente sustentamos hoje? Sim ou não? Então, quando pensamos a respeito daquilo, então as milhas ficam um pouco mais curtas entre si. Vê você? Todas as vezes que pensamos a respeito daquilo, nós somos responsabilizados. Nós somos responsabilizados para permanecermos firmes. Quando nós pensamos a respeito do que os discípulos passaram, nós somos responsabilizados. Quando nós olhamos para São Mateus capítulo 5, nós sabemos que seríamos perseguidos, nós sabíamos que seríamos defamados, nós sabíamos de tudo isso. Nós iríamos passar por provas, nós iríamos passar por testes. Nós sabemos que nós vivemos pela fé, não é pelos nossos méritos. Nós sabemos que nós temos, se conquistamos, é para a glória de Deus, não é para a nossa fama. Então, se nós deslizarmos nisto para lá ou para cá, nós temos consequências, sim ou não? Então nós precisamos estarmos mais atentos às coisas de Deus, e Paulo e Silas estavam atentos. Vamos concluir aqui. Então descobrimos que por volta de meia-noite Paulo e Silas devem ter falado a respeito do Senhor, até por volta de meia-noite. Então eles começaram a cantar hinos. Presta atenção, cantar hinos. Quem canta nos momentos de dor? Quem consegue louvar nos momentos de angústia, irmão? Depois de 3, 4 dias você amarrado no lugar sem tomar banho, ferido. Aleluia, Jesus. Não deixa nossa boca maldizer. Oh, Jesus. E eles começaram a cantar alguns bons cantos cristãos, não é essa coisa misturada com o mundo, não, rock and roll, lambada, essas coisas do mundo, não é que eu tenho nada contra a lambada, esses ritmos frenéticos, essas carniças do mundo, ele tem trazido para dentro dos templos para encher, de carne. E se cantássemos hoje, nós cantaríamos há poder no sangue. Lembra daquele hino? Há poder, sim. Oh, como eu amo a Jesus, algo assim. Foi na cruz. E quando eles começaram a cantar, oh, é bom quando você confia no Senhor, igreja. A sua característica é diferente, seu procedimento. A casa parece estar virando de fundo para o ar, e você está no fundo do poço. Aí você faz como Abraão: eu creio naquela palavra, eu creio no que Deus fez no Calvário, eu creio que Deus é do impossível. Mas por que você está todo transformado? Está preocupado dessa maneira, pondo tudo a perder? Olha, você está se comportando como incrédulo. Os frutos é de incrédulo. Você pode até dizer: eu amo, estou tendo fé, estou confiante em Deus, mas isso é intelectual. Mas a igreja de Deus não é intelectual. O que o salmista Davi disse, não é assim? O Senhor é a força da nossa vida, é meu socorro, é torre forte, seu nome, descansa nele, confia. Não é assim? Tantas passagens bíblicas: descansa
descansa no Senhor. E quando eles começou a louvar, que aquilo veio lá de dentro do coração, aquilo não era simplesmente intelectual. Oh Jesus, o terremoto atingiu aquele lugar. Atingiu aquele lugar, mas você acha que os escombros estavam caindo em cima deles? Não. Observe como aconteceu. Em vez daquelas paredes, daquela grande e velha construção se amontoar em cima deles e esmagá-los até a morte, aquilo lançou as paredes para longe deles. Não somente isto, mas aquilo quebrou os troncos e as barras e soltaram deles, e eles foram libertos. Agora pense, os seus pés e suas mãos e seus pescoços foram libertados, cada um deles. E agora, em vez daquela enorme e velha e forte prisão cair em cima deles, ela caiu longe deles assim. E não somente isto, mas as algemas caíram fora deles. Veja o nosso Deus, quando nós mantemos fiéis a Ele. Olha como Deus faz se você continue crendo nele, na palavra dele, nesse evangelho, nessa mensagem que é Deus. O irmão Branham é homem, mas a boca, a doutrina é Deus, trazendo a tua igreja para congregar no corpo, que é a palavra. Quando você mantém crendo nisto, com certeza, com toda certeza, a vitória irá acontecer. Oh Jesus, veja, agora podemos não estar naquela forma. Nenhum de nós poderia, eu espero que não cheguemos assim, mas podemos ser fiéis no que nós temos, para que tenhamos que passar. Talvez seja uma perseguição, talvez seja alguém que ria de você, talvez seja algum que diz você é antiquado, você é um santo rolador. O que é um santo rolador? É aquele que é avivado, que na hora que está orando ele começa a pular, ele começa, dar glória a Deus. Precisa ter dois irmãos lá e segurar outro irmão, o irmão segurar o irmão. Pode acontecer isso. Ou seja, o que for, o que desejam chamar, ou te criticar, ou algo assim, vamos permanecer fiéis do mesmo modo, porque Deus é assim. Se você é infiel, Ele mantém fiel, igreja. Se o seu marido é infiel, você mantém infiel, esposa, e vice-versa. Se o outro não mantém, se é infiel, você não tem que desculpar e olhar as fraquezas dele. Mantém-se fiel. Esse Deus está em você hoje, porque Deus respeita a nossa lealdade naquilo, exatamente do mesmo modo como Ele fez, respeitou a sua fidelidade ao que eles eram e tiveram que passar. Deus trata individual, Deus sabe a tua cruz, Deus sabe aonde você está passando, Deus sabe o que você está passando, mas mantém fiel, e Ele te abençoará. Então, de repente, quando o prisioneiro romano, ou seja, o centurião deteve o guarda na porta, ele deve ter pensado isso naquela noite, quando Paulo e Silas estavam falando sobre as Escrituras. Ele deve ter prendido alguma coisa, porque ele não conhecia os homens, mas ele deve ter sabido de algum modo, ou escutado o seu cântico, ou algo que faz saber rapidamente o que eles eram, aquele homem, e aqueles homens eram santos. Tudo que nós estamos fazendo, vestindo, falando, discutindo, tem pessoas em volta ouvindo teu evangelho. Um penteado, seus cabelos, como você se comporta, tem alguém ouvindo, e você está ali representando Deus.
você está aqui representando o reino de Deus. Nós somos responsabilizados por isto. Nós somos revelados para isto. E Deus requererá isto. Oh, irmãos, que povo forte é esse povo. Que povo bem-aventurado é este povo. Só não é mais abençoado porque você não coloca as coisas como no seu devido lugar que Deus lhe predestinou e te comissionou. Pense nisto. Pense nisto. Por isso que eu sempre falo, não vai se envolver com espíritos dos outros ao ponto de se perderem. Não vai se envolver com os problemas dos outros ao ponto de você desequilibrar no propósito de Deus que Deus te comissionou. Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma obra na sua vida. Vê? Porque você veja, ele era um romano e eles ouviram alguma coisa. Veja, eles eram judeus, melhor dizendo. Ele era um pagão. Eles eram, veja, mas você observou, tão logo que ele descobriu que ali havia, na prisão havia sido sacudida, e ele sabia que ele tinha que responder por aquela sentinela. Eles tinham, aqueles centuriões, aqueles homens que estavam ali, meu Deus, amanhã a coisa vai mudar. Quando chegar aqui, esses presos foram embora, nós vamos responder. E ele disse: bem, você pagará por isto com a sua própria vida. Veja, este é o dever de um sentinela. Quem que está vigiando, orando e vigiando? Então ele tirou o seu disfarce e disse: ele era Elias e profeta. E disse: você deixa o rei ir, Agag? Ele disse: você pagará por isso com a sua própria vida. Eu quero voltar aqui. Você corresponde, você recorda na época de Elias, quando ele disfarçou e foi ao encontro com o rei Acabe ali, e disse: eu fui um sentinela em minha vida. Naturalmente foi atada aquele homem e ele se foi. Então quer dizer, o homem foi disfarçado, isso ao encontro do rei Acabe. Eu escolhi aqui. E ele disse: bem, você pagará por isto com a sua vida. Você lembra quando você foi batizado, que você falou lá no, se for possível, dou a minha vida? Quando você veio para Jesus, você não dá a sua vida. Veja, então nós descobrimos que aquele centurião romano que estava lá aguardando, vigiando Paulo e Silas, sabendo que ele responderia por aquilo com a sua própria vida, ele puxou a espada tão logo que ele descobriu que eles tinham ido embora, ia se matar, tirar sua própria vida, e em vez de ter que passar pelo castigo, alguns daqueles talvez fosse colocado no mesmo tipo do tronco e coisa assim, até morrer. Então ele pensou em acabar com tudo aquilo e puxou bruscamente a espada para matar, ou para se matar. Mas rapidamente Paulo gritou, e quando ele viu aquilo e disse: não faças mal, pois estamos todos aqui, vem. E o homem viu então que ali deveria haver acontecido algo antes daquilo. E o que fez aquele homem saber que eles eram homens cristãos, homens santos? Porque rapidamente eles caíram prostrados a seus pés. O que nós sabemos? Que depois daquilo ali, toda a casa foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. O que nós sabemos, a casa de Lídia, a casa do centurião, todos eles foram batizados. O evangelho desempenhou, cresceu naquela região. Sim ou não? Depois de tanta perseguição, de tanta angústia, permaneceram firmes e foram abençoados, e abençoou outras famílias. Como está a sua batalha? Como está a sua batalha? Como está a prisão? Como está a perseguição? Como você está se comportando nesta caminhada, neste propósito de Deus que Ele te comissionou?
Fala com Deus, solta um hino, irmão, coloca um hino e você agora vai orar. Você vai apresentar a sua causa a Deus. Você de casa, você vai apresentar com autoridade. Você vai apresentá-lo com a determinação. Você vai apresentar com fervor da sua alma, como Paulo e Silas estavam ali no Espírito. Nós estamos no mesmo Espírito, talvez batalhas diferentes, mas estamos no mesmo Espírito, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Ele. Oh Jesus. Fala com Ele. Fala com Ele. Se você falhou até aqui, você não vai falhar mais. Fala com Ele. Até aqui eu dei ouvido a Satanás em certas áreas da vida, mas agora acabou. 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 Eu só quero o Senhor, Pai. A partir de hoje não tem mais motivo para murmurar, se você murmurava. Se você tinha motivo para desanimar, você não tem mais. Se você caiu em pecado, incredulidade, por causa da pressão de Satanás, você não vai cair mais. Você vai esperar Deus te responder. Sofra o que sofrer, você vai esperar, porque você ama o Senhor de todo o coração. De todo o coração. Deus está ouvindo as suas lágrimas. Deus sabe do seu sofrimento, irmão. Deus sabe da tua luta. Mas o que você tem que fazer é manter fiel, com o altar posicionado, e o fogo desce. E o fogo desce. Foi o que Elias fez. Mantém-se fiel. Mantém-se fiel. Mantém-se fiel. Deus está ouvindo as suas orações, o coração de cada um. Fala com Deus. Aleluia. Simplesmente diz para o Senhor Jesus Cristo: eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Oh Deus, talvez amanhã, como Paulo e Silas estavam ouvindo de uma forma que poderia ser executados, mas eles começaram a louvar, eles começaram a orar em louvor, em louvores, e começou a louvar. Eles creram de todo o coração. Eles estavam fiéis. Em nenhuma área da vida deles eles estavam precisando do diabo, do pecado, do comportamento do mundo. Então eles só louvaram. Oh Deus. Oh Deus.
semente eleita tem um tratamento diferente. A águia tem a natureza diferente. Oh Deus, águias, o procedimento, meu Deus, a mudança. O tratamento com elas são diferentes. Oh Jesus, a águia resiste tempestades. A águia resiste solidão. A águia tem visão. A águia tem visão. Tem visão longínqua. A águia voa mais alto do que todos os pássaros. Águias são preparadas para passar momentos difíceis. Oh Deus, não podemos negar a nossa natureza divina, Senhor. Não podemos negar a nossa eleição. Não podemos negar, Senhor, que somos filhos e filhas de Deus. Oh Deus, qualquer movimento em falso nós atrasamos as nossas bênçãos. A tua igreja, Senhor, anda na perfeita vontade do teu Espírito Santo. Assim a tua igreja que está espalhada em todo o mundo. Oh Jesus, eleito, eleito, eleita. Não tente viver pervertidamente. Deus te chamou, te escolheu, semeou uma semente, e essa semente não vai se perder. Oh Deus, oh Jesus, é por isto, Senhor, que nós não ficamos indignados, porque o ímpio prospera, talvez mais rápido que nós, mais rápido que você, irmão. É porque você foi revelado, você foi identificado no corpo. O Espírito Santo de São João tem te ensinado, tem te guiado em toda a verdade. São João 16:13. Ele tem te mostrado o que precisa colocar em ordem. E você sai daqui hoje curado. Você sai daqui hoje abençoado. Você sai daqui hoje determinado. Oh Jesus, a cruz está pesada, Senhor. A cruz está pesada. A cruz dessa irmã está pesada, desse irmão, desse jovem.
mas eles não te negarão. Eles não vão desistir. Eles vão permanecer fiéis. Você permanece fiel, irmão. Prossiga para o alvo. Se tem alguma coisa para mudar, não se acomoda. Prossiga para o alvo com toda a tua força, com todo o teu amor, negando a tua vida. Pode ter certeza, as promessas virão, porque a palavra do Senhor, as promessas o seguem, vão se cumprir. Continue crendo, permaneça resistindo esse demônio. Tiago 4. Permaneça fiel. Permaneça. Não desanime. Não peques. Oh, Jesus. Oh, Jesus. De um só homem, Jesus Cristo, que morreu, abundou sobre muitos. Por meio de um só. Por um só veio a ofensa, lá no princípio. Veio para a condenação, meu irmão. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. É o que aconteceu no princípio. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por isso, muito mais que receber a abundância da graça. Oh, louvado seja Deus. Recebemos sim, ó Deus. Receber a abundância da graça pelo teu sangue no Calvário. O dom da justiça está reinando em vida por um só Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Por uma só ofensa de queda no princípio, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, o Calvário, igreja, veio sobre todos os homens a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Oh, Jesus. Não há palavra para expressar este amor. O Senhor se aniquilou-se a si mesmo e fez servo, tomou pecado sobre si. Oh, Jesus. É por isso que não queremos viver de nós mesmos. É por isso que não queremos viver pensando que é próprio, porque diz a tua palavra que quando o Espírito da verdade veio,
que nós não falaríamos mais de nós mesmos, mais tirar do que tudo que tiver ouvido. E nós temos ouvido a tua mensagem, e nós temos anunciado que é agora a restauração de todas as coisas. Nós temos anunciado que nós temos ouvidos, meu Deus, ouvido de bom grado, e anunciado o Evangelho de volta à igreja apostólica, a palavra original, a voz da vida. Tem soado teu Espírito Santo, e nós tem levado este Evangelho, nós tem sofrido por este Evangelho, nós temos sofrido e padecido por levar o mesmo Evangelho que estamos levando, que é o Evangelho dos apóstolos, dos profetas. O preço. E nós sofremos as perseguições físicas e espirituais da mesma forma. Provas arduas, até que chegamos à estatura do varão perfeito, até que cheguemos à hora 1/10. A tua igreja, a tua noiva, cada um, Senhor, no posto do dever, cada um no posto do dever. Senhor, abençoe. Senhor, abençoe. Sara, Senhor. Cura essa doença. Cura esse câncer. Cura essa doença espiritual. Cura, Senhor, esse problema no sangue. Cura, Senhor, esse problema, meu Deus, no organismo. Cura, Senhor, essa doença de prostituição, de murmuração, de nervosismo ao ponto de por tudo a perder. Crentes, meu Deus, mimados, qualquer coisinha não quer mais congregar, qualquer coisinha aceita Satanás barrar a vida deles, o casamento, perseguição na vida financeira. Senhor, esse demônio da acomodação, depois que consegue aquilo que Deus lhe concedeu, acomoda. Não preciso mais orar, não preciso mais determinar, não preciso mais chorar e clamar. Oh, meu Deus, tem pessoas assim, meu Deus, que choram para ter um filho. Depois que tem um filho, o filho se torna um tropeço. Chora e busca para ter um casamento. Depois o marido, a esposa, é um tropeço. Clama para ter a casa. Depois é muita vidraça para lavar, muito cansaço. Esse espírito de demônio tem que bater em retiradas dessas pessoas, meu Deus. Se tem alguém assim ouvindo pela internet, Deus está te curando, Deus está te dando autoridade. Tiago 4, 7, 8, para resistir esse diabo. Esse diabo não sai com oração somente, esse diabo sai com atitude.
Se você precisa de ficar livre desses demônios, não é só por oração. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa esforçar. Em certas ocasiões, e não fazer mais isto. Resista às suas próprias vontades. Procure sempre fazer tudo pensando se agradaria a Deus ou homem, simplesmente. Pensa um pouquinho em Deus. Romanos 8 deixa isto muito claro, que nós podemos saber a intenção do coração. Toma isto na sua vida como exemplo. Você é eleito de Deus. Deus sabe, o Espírito Santo sabe, você também sabe o que passa no seu coração. Romanos 8, 27. Você é um filho de Deus. Respeite isto. Você foi chamado e comissionado como embaixador de Cristo nessa terra. Deus tem te municiado com a fé, uma fé que vence o mundo. Você tem que usufruir disto. Deus tem te equipado como equipou Davi. Davi diante de Golias. Ana chorando. Abraão esperando no Senhor. Oh, minha irmã, essas pressões, meu irmão, isso tem que renovar a sua fé. Isso tem que te encorajar, porque se não estiver te encorajando, algo está errado. Clama, ore, jejua. Não tira os olhos do Calvário. Tudo está consumado. Mete isto na cara de Satanás. Tudo está consumado. Eu tenho sangue. Eu tenho a marca do sangue de Jesus Cristo. Doença, eu tenho a marca de Cristo. Eu tenho a marca de Cristo. Cada passo na minha vida identifica a vida vivida. Essa luz tem a marca de Cristo. Eu tenho a marca de Cristo. Não importa a pressão, Satanás. Não importa o quanto tenta aquecer o problema diante de nós. Já fomos abençoados. Não importa. Tenho convicção disto, que Deus quer glorificar. Deus quer iluminar depois que a coisa virou escuridão. Mas se eu murmurar, se eu retroceder, Deus não tem prazer. Deus quer homens confiantes, varões valorosos, varoas valorosas. Deus tem prazer de glorificar na vida dos teus filhos. Meu Deus, aonde estão os teus filhos? Aonde estão tuas filhas corajosas? Aonde estão os filhos que têm prazer de ver Deus glorificar na vida deles? Que
está disposta a esperar Deus mover. Aonde estão esses filhos? É você, meu irmão. É você, minha irmã. Passa de cabeça erguida por estes problemas. Você já está saindo daqui hoje renovado, renovada. Oh, meu irmão, glorifica a Deus, minha irmã. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Nós temos motivo para glorificar, sim, porque nós temos certeza que Deus nos comissionou, porque Deus nos revelou esta palavra, vida vivida, porque Deus enviou e permitiu esses problemas. Deus está glorificando na sua vida, irmã, a partir de hoje, porque acabou a murmuração se tinha, acabou a dúvida, acabou a ansiedade, agora eu creio. Oh, glória. Amém, igreja. Amém. Pedido de oração aqui, irmão. Nós vamos levantar nossas mãos. Márcio Marques está precisando de emprego. Amém. É bom, né, irmão? Tem pessoas que estão precisando de solucionar o problema da vida deles. Não fala nada, fica quieto, né? Não vem por a causa em oração, muitas das vezes. João Gomes, Camboriú, Santa Catarina. A Janeide também, né? Rodrigues está conosco. Fala também que eu já conheço. A Janeide eu conheço. João Gomes de Camboriú, Santa Catarina. Não é estranho esse nome, não. João Gomes. Eu conheço, eu creio que eu conheço. Vamos levantar as nossas mãos por eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles estão abençoados naquilo que eles necessitam, Senhor. Sejam eles recompensados. Amém e amém e amém. Amém, igreja? Fica de pé. Vamos terminar. Põe a mão no seu coração. E eu quero orar por todos vocês. Senhor Deus e Pai amado, a tua igreja, depois dessa oração, que eles estavam aqui clamando, Senhor, e continuarão clamando, continuarão no Espírito. Também os internautas, os irmãos, pela internet, vão continuar provando os Espíritos, a intenção do coração. E a vida deles, a partir de hoje, não serão mais as mesmas. Porque aquele que vem a tua palavra, a tua verdade, a verdade libertará. Senhor, estão todos abençoados. Os entes queridos, meu Deus, sejam abertos os entendimentos deles para compreender cada dia mais e mais da tua palavra, no espírito que ela é. Assim eu te peço e já te agradeço, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém.